Nós celebramos hoje a ascensão do Senhor, e ascensão significa propriamente Jesus que, elevado aos céus, adentra na eternidade. No entanto, nós precisamos hoje, como católicos, como povo de fé, todo mundo aqui é católico, amém? Tudo bem, certinho. Entender o que essa festa, o que esse evento comunica de fato ao nosso coração. Olha, Jesus ser elevado aos céus não é somente algo bonito e interessante. Quando ele adentra na eternidade, é a primeira vez que a carne humana, glorificada, porque o corpo do Senhor é glorificado, adentra na eternidade. É por isso que ele é chamado de primícias, ou seja, são os primeiros frutos, é o primeiro fruto que adentra, para que um dia também nós entremos na eternidade. E nós estamos percorrendo esse itinerário durante o tempo pascal, e somos chamados a olhar para esse evento e pensar, será que a minha vida, a minha caminhada, a maneira como eu tenho me organizado, ela tem essa clareza de que eu nasci com uma vocação grande para a eternidade, para o céu? Olha, ao longo do tempo pascal, gradativamente o Senhor foi nos conduzindo para um momento cada vez mais íntimo, foi nos formando por sua palavra. Lembra lá no primeiro domingo de Páscoa, logo após a vigília pascal, nós vimos Maria Madalena que vai ao túmulo, chega lá, não encontra, volta, fala para a igreja, vai Pedro e o discípulo amado, e não veem nada. Eles queriam ver um sinal. Perceba que em nenhum momento Nossa Senhora está ali, porque ela não precisava de sinal algum. Diferente daqueles que não acreditaram, mesmo vendo Jesus, ela creu até o fim. Já no segundo domingo da Páscoa, nós meditamos Tomé, lembra? Chamado Dídimo, e ele fala, Senhor, eu só vou acreditar mesmo se eu colocar o dedo nas suas feridas, do seu lado. E Dídimo é uma palavra que significa gêmeo, e a igreja foi nos orientando o seguinte, olha, nós temos que celebrar e procurar o ressuscitado, mas a nossa experiência de fé ela acontece sobretudo na liturgia dominical, é na igreja. Tomé, ele faltou à missa no domingo. E logo o dia que ele faltou, Jesus veio, e depois Jesus repreende. No terceiro domingo da Páscoa, nós meditamos sobre os discípulos de Emaús. Nos apresenta como que a tristeza é capaz de nos cegar, mas é propriamente na Eucaristia de novo que Jesus se revela e eles reconhecem Jesus. No quarto domingo nós somos chamados a ver o Senhor que é o bom e belo pastor, ele que é o bom pastor e porta das ovelhas, e a gente começou a entender que se eu não caminhar na fortaleza dele, seguindo aquilo que ele pede, não vai ser possível. No quinto domingo, nós vemos Jesus que se apresenta como caminho, verdade e vida, e fomos chamados a entender que ele é o itinerário que nós temos que traçar. Domingo passado, tenho certeza que você lembra do Evangelho, sim ou não? Não lembra, né? Eu só lembro que eu preparei também, viu, gente? Eu não lembro, assim, facilidade, às vezes também não, esquece, né? Domingo passado era a promessa do Paráclito, lembra? Se eu fosse eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o Espírito Santo. E hoje, celebrando a Ascensão, nós temos que recapitular todo esse itinerário, porque entendendo o percurso que Deus tem feito conosco, nós vamos celebrar devidamente a Ascensão e nos preparar para o derramamento do Espírito Santo que vai acontecer em Pentecostes, na semana que vem. Mas olha, esse Deus que elevado aos céus, quer derramar o Espírito Santo sobre nós, ele quer se fazer próximo. E essa proximidade, ela tem o critério da nossa adesão à fé. Entenda uma coisa, Deus não vai fazer por mim, por você, aquilo que eu sempre repito, o que somos nós que temos que fazer. Perceba, foram 6 domingos que gradativamente essa palavra foi adentrando em nosso coração, e hoje somos chamados a olhar para a nossa vocação e entender que eu não nasci para as coisas daqui. A minha vocação é grande, é uma vocação bonita, é uma vocação que ela não pode estar limitada simplesmente a fazer coisas, a sobreviver. Porque olha, chega um momento na vida, por exemplo, quando a gente é mais novo, eu acho que ainda estou na parte do mais novo ainda. A gente quer fazer um monte de coisa, sim ou não? Você pode perceber os seus filhos, netos, enfim, é uma fase de conquista, né? Você está trabalhando, está estudando, só que gradativamente as preocupações nossas vão mudando, não é verdade? Chega uma hora que você já não quer mais mudar o mundo mais não. Você fala, não, eu só quero a estabilidade, eu quero ficar tranquilo. As preocupações vão mudando. Mas sabe qual que é o grande problema nesse itinerário? Que talvez a gente passa muitas vezes a vida toda só fazendo uma manutenção da nossa existência
sem saber o porquê que nós estamos de fato aqui. E não é uma pergunta filosófica apenas isso. Sabe? Quando você perde a clareza dessa finalidade, a grandiosidade da vocação, nós vamos nos perdendo naquilo que Deus espera de nós. Eu vou trabalhando sem saber por que eu estou trabalhando, sabe? Sem essa motivação. Quantas famílias que depois que os filhos vão embora, não sabem o que faz. Fica lá os dois um olhando pro outro, tá aposentado. Aí fica o marido lá, até um buraco no sofá, onde ele senta. E a gente vai achando que a vida é isso, vai tocando, sabe? Eu sou de cidade de interior, que, lógico, São Carlos também é interior. Eu sou mais interior mesmo, sabe? Aí você passa lá, você vê aquela senhorinha sentada, umas 5 horas lá vendo, sabe? Mais que nós tudo que acontece ali, sabe? Só que o risco de passar uma vida inteira sem viver esse propósito é grande, gente. Sabe? É por isso que é muito bonito entender que o Senhor ascendeu aos céus, que Ele está lá, que um dia, se mantivermos fiéis, estaremos com Ele. Mas eu tenho que saber o porquê do que eu estou caminhando. Sabe por quê? Vai chegar um momento em que não basta fazer as coisas. Você quer saber porque está fazendo. O ser humano vive sem muita coisa, gente. Mas não vive sem sentido. Se você tem sentido, se você tem um porquê na caminhada, você ultrapassa qualquer situação possível que se apresentar para você. O problema é que nós estamos tudo perdido, gente. A gente até faz algumas coisas, você até vive o seu estado de vida, mas quando uma coisa muito dura, muito dolorosa acontece, a gente perde o eixo total. É por isso que, depois de todo esse itinerário que o Senhor fez conosco, eu preciso, na liberdade do meu coração, dizer a Ele sim. E dizer sim a Deus é dizer sim a um projeto que Ele tem para nós. Que muitas vezes não vai ficar claro o percurso que nós temos passado, mas existe um itinerário. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a primeira leitura, gente, que nos fala da ascensão de Atos dos Apóstolos, ela está falando que o Senhor que é levado aos céus, Ele pede que a gente anuncie. O Senhor que nós sejamos testemunhas. O que é testemunha? A testemunha ela é portadora de uma experiência. Não de um relato apenas de um conhecimento. Uma experiência. E nós somos chamados a evangelizar os povos. O mandato de evangelizar não é do padre, do bispo, do papa. É de todo batizado. Todos nós somos chamados a evangelizar. Mas agora, como é que eu vou evangelizar sobre algo se essa palavra eu não encontro espaço dela na minha existência enquanto aplicação? Como é que eu vou dizer para alguém vir para um caminho se o meu percurso não está assim ainda? Entendeu? É por isso que hoje nós precisamos olhar para dentro de nós e começar a reorientar a nossa vida. Fala assim para quem está do seu lado, reorienta a sua vida. Dá uma chacoalhada na pessoa. Isso aqui é estratégico, eu vi um povo dormindo, entendeu? Então um pouco que tá pensa, já tá assim, ó. Parece que tá pescando um tubarão. É ou não é? Ô, gente, precisa desse chacoalhão não só que a gente deu agora, mas acima de tudo, de dizer esse sim. Quanto tempo a gente vai esperar para viver essa vida plena? Quanto tempo eu vou esperar para viver de fato essa adesão ao Senhor? É por isso que a gente desanima da fé, gente. A gente até reza, a gente vive uma alta performance religiosa. Lembra lá na quaresma? O pessoal rezava, eu percebo pelo público. 5h30 da manhã, estava enchendo a igreja. Agora já 70% acordando às 10 da manhã já. Ou seja, você faz uma performance, alguns hábitos, mas que não entra mesmo na sua vida. Não entra mesmo na sua história. Se eu perguntar para você hoje, vai me responder. Você consegue explicar a sua história a partir de Deus? No sentido de, olha, um dia eu me encontrei com Ele. E aquilo que eu passei no meu passado, eu comecei a entender a partir dele. Uma história redimida, uma história reconciliada. Porque senão, a gente vive a vida inteira com algumas frustrações e a gente não segue direito aquilo que Deus espera de nós. E eu não estou falando primeiramente da quantidade de coisa que você faz, da quantidade de coisa que eu faço, de quantos hábitos você tem. Mas se Deus de fato é alguém que eu me relaciono de maneira real, de maneira concreta. E como é que eu me relaciono com Ele? Não é somente quando eu venho à missa. É lá em casa. Não na minha casa, na sua. E eu na minha. É que a minha é mais fácil, eu moro sozinho, então eu me relaciono comigo mesmo. É mais tranquilo às vezes.
Mas ali dentro da sua casa, no seu lar, na sua família, como é que funciona? Onde que Deus está ali? No seu trabalho? Na maneira como você organiza as coisas? A todo tempo eu estou respondendo para Ele. E enquanto eu não ter essa clareza, eu vou apenas sobrevivendo e fazendo uma manutenção daquilo que está acontecendo na vida. Só que, às vezes pode ser tarde demais, gente. Às vezes você vai passar a vida, se você não prestar atenção, você vai percebendo que você está sobrevivendo, você não está vivendo mais. As frustrações vão tomando conta, as dores vão tomando conta, as amarguras vão tomando conta, e a vida não vai caminhando. Quantos de nós hoje precisa, por exemplo, no matrimônio, colocar Deus de fato e trazer uma reconciliação? Porque parece que vive uma guerra fria, não é? Você fala, não vamos mais falar isso não, que dá briga, e você vai tocando reto. Mas aí, e o porquê de tudo isso? Quantos de nós aqui, por alguma coisa que deu errado, que não aconteceu, você já não caminha do mesmo jeito? Sabe aquela pessoa pessimista? Acho que tem um povo que você chega empolgado para contar. Conhece alguém assim, pessimista? Levanta a mão. Você chega assim, você que não levantou a mão, talvez seja você, viu? A revelação do dia hoje. Né? Sabe? Você tá tudo empolgado, a pessoa fala, mas não sei se vai dar certo não, sabe? O povo já desistiu de tudo, porque já elegeu uma dor para governar a vida. Não pode ser assim. O convite de Deus hoje é de reconciliar a nossa história. Se você tiver curiosidade, pega lá o livro de Santo Agostinho, As Confissões. Lógico, tem bastante filosofia ali, mas tem o itinerário de conversão dele. Santo Agostinho, gente, procurou Deus em tudo quanto é canto, gente. Tudo quanto é canto. Inclusive, ele teve um filho. Ele faleceu. Hoje ele se converte, ele virou bispo, vocês sabem, grosso modo, a história dele. Mas o que é bonito nele, ele olha a história dele na perspectiva da graça. Essa perspectiva da graça, com favor imerecido, fez com que ele conseguisse reconciliar a história. Você já reconciliou sua história? Você caminha magoado com o que aconteceu no passado, com o que se frustrou, com o que deu errado? Entenda, não é que Deus vai mudar os fatos. O fato é irremediável. Mas Ele vai mudar a sua percepção do fato. A graça de Deus, ela atua dessa maneira. Tempo atrás eu fui numa aula de um professor chamado Joel Gracioso. E ele, especialista em Santo Agostinho, nunca vi ninguém falar de Santo Agostinho como ele, nunca vi. E depois da aula, ele foi contar um testemunho pessoal do matrimônio dele. Ele começou a contar, ele falou assim, olha, talvez eu tenha ido estudar Santo Agostinho porque eu tenho uma semelhança com o jeito dele, com aquilo que ele viveu. E falando da graça. Ele contou que teve um momento na vida dele que ele se perdeu. Mas se perdeu assim, firme, sabe? Firme, assim. E queria largar da esposa, não estava bem. E um dia, discutindo, a esposa estava grávida das gêmeas, são as filhas dele. Ele pegou e falou assim, olha, se você quiser ficar comigo, você fica. Mas você sabe que talvez eu vou trazer até doença para você, porque eu tô indo para fora, eu tô indo para bagunça mesmo. Ela pegou e falou assim, ela teve uma atitude de fé que eu acho heróica, inclusive. Dificilmente alguém conseguiria fazer o que essa mulher fez. Ela falou assim, olha para essa cruz aqui. Ele olhou para o crucifixo. Ela falou assim, quando eu me casei com você, eu jurei diante do altar que eu te amar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ela falou assim, você não é o Joel que eu casei, você está doente. Então se você não me ama, eu vou te amar por mim e por você. Uau, né? Imagina. E o que acontece? Foi para ter a criança e ela quase faleceu. Num ato de desespero, ele fala assim para Deus, Senhor, se o Senhor devolver a minha esposa e as minhas filhas, eu vou te servir minha vida toda. As meninas voltam, e sabe qual que é o mais bonito disso? A esposa dele nunca mais voltou a ser a mesma coisa. E ele cuida todos os dias dessa esposa. Do lado de quando ele manda uma mensagem, ou meus amigos padres, rezem pela Márcia, vai para a UTI, volta. Ou seja, aí que ele foi entender o favor imerecido que é a graça na vida dele. Hoje ele cuida da esposa, todos os dias, em todos os momentos, porque um dia ela deu esse passo. E assim, gente, ele não é triste não. Tem a gente olhando e falando, nossa, gente, porque às vezes você fala no matrimônio, você fala assim, meu Deus, a minha tá saudável, mas tá difícil, imagina.
Tá boazinha ainda, tá forte. Você imagina uma situação dessa? Isso que Deus faz com a gente. Deus não está olhando os seus méritos, nem os meus. Nós não temos méritos. Mas esse Senhor que foi elevado aos céus, que quer derramar o Espírito Santo sobre nós, Ele quer reescrever nossa história. Talvez nós esteja precisando fazer isso. Talvez você precisa sentar uma hora com seu esposo, sua esposa, sem objetos pontiagudos por perto. Sabe? Assim, sabe, para não acontecer nada. E conversar mesmo, falar assim, olha, vamos resolver isso aí. Porque senão você fica, sabe, voltando essas coisas. Isso aqui é um exemplo, a mulherada vai entender aqui agora. Não tem um dia que você está lá, em casa tranquila, aí do nada você lembra. É uma coisa lá do passado. Você fica com raiva dele vendo televisão já, e a respiração dele te irrita. Porque não está reconciliado, gente. Lembra, tem muito disso, né? Entende? Reconcilia a sua história. Mas mais do que isso, olha para Deus hoje com verdade, sabe? Como essa esposa fez, como o Joel fez. E olha a vida como um propósito. Porque quando acontece alguma coisa muito dura na nossa vida, muito triste, a gente começa a perceber aquilo que é essencial, gente. A gente começa a perceber que tem muita coisa trivial que tem ocupado o lugar essencial em nossas vidas. E o verdadeiro sentido vem quando eu entendo que é caminhando com Deus que a coisa muda. Por isso faça essa experiência hoje. Não só aqui na missa, mas traga ao seu coração isso. Será que você tem sido o homem e a mulher que Deus sonhou para você ser? Ou será que a experiência de fé é algo que você vem ao domingo, aí essa semana você, né, esquece de Deus, aí domingo você volta aqui, aí o padre fala, mas Deus não tem participado mesmo. Porque se Ele não tem sido uma participação ativa e efetiva na sua vida, você não tem vivido a alegria plena que a palavra traz. Se nós ainda precisamos de coisas que são condição para a nossa felicidade, a gente não entendeu quem que é Deus, fonte de verdadeira alegria, de verdadeira felicidade. Quando você olha o Joel, por exemplo, esse professor, depois você pode procurar na internet, Joel Gracioso. Quando você olha para a vida dele, ele não tem os sinais de bênção que nós enxergamos muitas vezes numa família, sabia? O que você imagina da sua família? Todo mundo saudável, né? Tudo certinho, não tem problema. Não, ele cuida todos os dias da esposa. E está feliz. Por quê? Ele entendeu o que Deus espera da gente. E quando você entender isso, todas as preocupações secundárias cessam, porque você vai entender que só uma coisa é necessária: estar com o Senhor. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça hoje. Fala para Deus o quanto você quer fazer essa experiência também. Talvez essa palavra chegou ao seu coração e você ficou um pouco perturbado. Porque talvez você nunca tenha pensado de fato sobre isso. Deixa aquele que é o pastor de nossas almas, o Senhor da nossa história, conduzir o seu coração, conduzir a sua vida. E mesmo se você não sabe por onde começar, fala com Ele com verdade. Fala, Senhor, eu não sei nem por onde começar. Mas eu quero viver essa vida plena. Eu quero entender quem é o Senhor. Eu quero falar com o Senhor com brilho nos olhos. Peça para Deus essa graça hoje. Amém. Fiquemos em pé.